eu não tive a vivência de muita gente, né, de dançar mesmo, que nem o pessoal copiava Backstreet Boys, né, tinha do Rio, o pessoal de São Paulo via um pouco de o pessoal de Santos, né, tinha uma mistureba, Minas era outra, como que era em Minas? Eu não lembro. Cara, Minas era essa pegada, tinha essa mistura, tinha muita influência do Rio de Janeiro, da Furacão, nessas ondas, mas tinha o Miami, que era mais aquela onda. Quando aparecia um cara de São Paulo mandando um flare, assim, você falava, caraca, parecia algo de outro mundo, um moinho de vento, você falava, caraca. Em Brasília já foda. tinha em 2004 rolando já? Como que era? Como Já. que foi pra você lá? Eu não... Cara, porque eu sou de 90. Eu comecei a dançar em 95, né? Hip hop já? Que na verdade a gente chamava de street beat, né? Nossa. E aí Street já era. beat. Aí já tinha uma mistura bastante do Miami, porque o meu primeiro professor, o Chocolate, ele. Olha. Ele é, meu nome do seu professor, não Caraca, foi? Mó engraçado. Ele já teve um privilégio na época de ter conseguido viajar para os Estados Unidos e ter feito aula com professores de renome. Acho que, se eu não me engano, ele fez aula com a Madonna Grimes? Madonna Grimes. Lá atrás, em 90. E aí ele já trouxe com essa influência, Caraca. né? Na mesma época do Ismael. Quer dizer, o Ismael ele foi um pouco antes, mas para Brasília foi Chocolate em 90 e poucos. E ele já trouxe essa ideia, já do Street Beat. A gente fazia bastante Running Man, mas não sabia a difusão de nomes. Isso aqui é Running Man e tal. E aí teve meu outro professor que era de periferia, que na periferia o bagulho era esquisito. O break já tinha muito, muito peso e já se dançava o locking e o popping. Só que na época a gente invertia o nome. A gente chamava o popping de locking e o locking de popping. Caramba. Porque o pop a gente achava que era popping de popular e o locking por causa das contrações de algo de fechar. Que por loucura. isso que a gente chamava. Isso é novo pra mim. Isso foi a ideia pra gente. Então lá já tinha. Mas a gente não sabia a fomentação do que era real. Nossa, né? engraçado. Lá na cidade, lá na região, Jundiaí, era pop lock. Pop Tudo lock. junto, era pop lock. Pop lock. Era b-boy e pop lock. Tanto que eu peguei VHS, era fita, né? Do Mr. Wiggles. Lembra? Caramba. Era bot, 2000, 98 e tal, e VHS do Mr. Wiggles. Era o que tinha de dança de tutorial, né? Que tinha, que tinha mais próximo disponível, pra gente. assim. E que eu também gostava mais. Eu não gostava muito de Backstreet Boys, essa galerinha, coisa meio boy band, não era a minha pegada, não. Não era? Não. Eu já sempre fui bem eclético. É. Cara, eu dançava isso, aí o Chocolate, esse cara, chegou com VHS aqui da Batalha do Ano. Aí, tipo, eu vi. Eu falei, Do Rooney, né? Mas conta mais. E Não, aí? legal. Bom, mas acho que isso é importante, né? Porque é o registro, né? Porque falar assim, locking, pop, hip hop, é muito superficial, né? Porque Total. vai entrando na vida de uma forma mais... A gente vai absorvendo os processos, né? Não é uma coisa, escolhi. A dança vai participando, né? Às vezes o que você tem acesso é o que você consegue participar, né? Porque a gente... Hoje em dia as gerações elas têm disponível tudo que elas querem, Tudo. né? Sim. Mas Tudo mesmo muito mais assim, fácil. elas fazem o que elas deixam levar, né? Uhum. Mas quanto mais popular elas estão participando, mas elas podem escolher. Na nossa época era assim, o que tem? Vamos fazer o que Total, tem. Não tinha muito, Não tem né? A gente não tinha YouTube, muita escolha, não é. tinha muito pra onde ir. A gente via que ali acontecia, então, pô, aquilo ali era o que tinha pra gente, que a gente se identificava. Então vamos lá, né? E aí, me fala aí, como é que foi a questão do surgimento do Grupo Carral? O Grupo Carral veio antes, depois veio a escola, ou veio a escola antes, depois o grupo? Então eu vou Como é que conectar foi essas isso? duas partes, tá? Massa. Aí, minha mãe, com os projetos dela, né, ela abriu um grupo, né, gospel mesmo, de igreja, né, e muita gente na cidade gostava do que ela fazia. Então ela fazia uma mistura lá de street dance, dança do Marcelo Serino, com jazz, fazia uma mistureba, né. Só que ela sempre dançou muito bem, ela sempre teve muito groove, assim, sabe, funkeada, né. E mesmo que ela não tivesse oportunidade de ter estudado isso antes, não teve esse acesso, ela conseguiu ir levando a gente para algum lugar. Esse lugar fez a gente... Acho que ela foi muito influenciada por Michael Jackson também, né? Quem não foi? Quem não foi, né? MC Hammer, Total. né? Quem não foi? Esse clipe, né? Faz toda a diferença. Sim. Então, após esse momento, ela, com o grupo dela, aí eu comecei a gostar mais. A gente começou a ir pra competição com o grupo dela. E eu comecei a pegar gosto, né? Conhecer mais gente, em vários sentidos, né?
pessoas que dançavam bem, que você fala, nossa, que legal, isso vai te abrindo a mente, né? Só que a minha mãe teve um tumor, cara, no cérebro, não sei se vocês lembram, né? Eu lembro daquela Teve um época. tumor, aí ela teve que parar. E até então eu não tinha muito a vontade de continuar na dança. Sempre foi uma coisa, não, a dança é só momentânea, né? Só que aí veio o momento de segurar a onda pra ela, né? De tentar continuar o projeto dela até ela voltar. Eu tinha 15 anos, né? Não queria dar aula, né? Com 15 anos. Caramba, 15 Com anos. 15 anos você quer, mano, segurar você quer um grupo. curtir, quer dançar e quer pra balada. Tá descobrindo a Falar juventude. nisso, eu né? lembro de várias baladas que nós fomos lá em Jundiaí. hein, E mano? o nome do grupo era Carral, né? Porque como a gente veio de igreja, e o nome Carral, ele significa um só corpo ou até igreja em alguns lugares, né? Ó, E vem do hebraico. não sabia. Então a gente tem essa coisa da família, né? Um só corpo, uma coisa de unidade mesmo, né? Não é uma coisa meio sem propósito, Carral, né? Tem uma pesquisa legal dela em relação a isso. E aí, a partir desse momento, eu comecei a tomar lugar dela. E, cara, eu acho que, como eu fui uma pessoa sempre muito intensa, né, para fazer minhas coisas, o que tinha? Montar coreografia e competir. Aprender a batalhar e ir pra batalha, né? Era muito objetivo, não tinha aquela coisa da, nossa, vamos pensar o que a gente vai fazer. Vai e faz. Movimentação, Vai e faz. desenvolver o Né? corpo. Antigamente ela vai É e isso faz. aqui, a referência é essa. Vamos E, batalhar cara, como quando não já tinha era. muito, cara, eu comecei a estudar, fiz aula com o Goiú, entendi melhor. Aí ele me convidou pra ir pro Ritmos. Antes do Base, né? Não tinha nem Base ainda. Isso foi o quê? 2000? Isso 2000, já é... 2004. 2004 também? Que foi em julho que eu fiz em Joinville aula com ele. Aham. Aí eu fui fazer uma visita no Ritmos, lá em São Paulo. Tinha o Clebão, o Adriano, Putz, mano, a galera. Caju, mandar um salve pra eles aí. Era numa balada o ensaio. Era um clubezinho assim. tá Sério? ligado? Era. Nossa. Não, mas legal, entendeu? Você lembra onde foi aqui em São Paulo? Foi na Conceição lá? Não lembro. Cara. Santa Catarina lá? O quê? Perto da Conceição? Ah, não sei. Não lembro. Eu era muito novo, assim, não tenho noção de... De espaço. Aí depois que foram achando estúdios, né, e foi mudando Que um pouco louco, a estratégia, né? Mas era bem legal, cara, e pra mim é muito novo, né? Não entendia nada. Tanto que quando eu fui pegar a coreografia a primeira vez com eles, já tava em outro nível, cara, eu demorei, tipo, um mês pra pegar a sequência, entendeu? Que era de 2/8. Eu não tinha noção do que era, né, essa movimentação. Então, foi onde eu aprendi, né? As linguagens, onde eu entendi mais sobre... Foi um teste? Não, na verdade, o Goiú, ele me viu dançando, né? E eu já tinha bastante energia, né? E aí, conversando lá com ele, ele me chamou pra ir lá, né? Então não teve teste. Então foi antes do Base, né? No Ritmos lá, né? Aí eu tava já com a galera. Daí quando foi fazer a audição do Base, eu já tava lá, né? Na verdade. Então daí depois foi criado o Base. Olha que interessante. Inclusive, vai eu saber se não foi pra disso. mim, né? Esse menino é muito ruim, vamos fazer um Vamos Base. fazer aí? Não, mas a história diz que foi o Caju, Aham. a Amanda É. e o Eliseu que É. deram o start, que né? resolveram Nem era o começar. Kleber. Não, O Kleber mas o Kleber fez- tava Ou era o envolvido. Kleber? O Kleber tava sempre É, o envolvido. Kleber Pelo tava que eu ali. sei, o Kleber ele sempre tava ali no meio, mas o início mesmo da história do Base foi entre o Caju, a Amanda E o e o Eliseu. Eliseu, porque realmente eles queriam preparar uma galera de base pra subir pra Ritmos que logo depois viram Family. Então eles viram o En e falaram, meu, não dá pra ele ficar com a gente aqui. Não, o Vamos menino colocar tem ele. talento. O Vamos menino colocar tem ele talento. primeiro aqui. O Goiú me trouxe e jogou, vai, se Vai, vira. vai. Aí eles tiveram que se virar. E foi embora pra Europa. Mas realmente foi o Caju e a Amanda. É? Os dois Ah. principais, assim. O Eliseu ia lá fazer um pouquinho alguma coisa, né? Mas o Caju e a Amanda seguraram a onda. É porque nessa época, lembrando assim, o Goiú e o Eliseu já estavam fazendo algumas coisas internacionais. Então o Eliseu assistenciava o Goiú, né? Muito. Então quem ficava mais aqui no Brasil era o Caju e a Amanda, né? E Mas o Kleber. Mas o Kleber também ele ajudava muito, viu? Muito presente, Tanto que eu acho que minha maior referência técnica sempre foi o Kleber. Eu sempre olhei a corporeidade dele, né? Ah, não só pra você, né? Pra muita gente. Ah, o total, Kleber, ele... Mas eu acho que meu, o cara que eu mais gostava de ver dançar era o Kleber. É, o Kleber Daí sempre ele foi que eu bem falava, nossa, clean, eu né? quero dançar. Quero dançar igual esse mano aí. Força, não, energia, postura. O Negão era... É. Nossa, o Negão é brabo. O Eu acho Negão que era não, ele é ele uma é referência técnica, assim, pra eu abrir a cabeça sobre o que é corporeidade, foi ele. Mais que qualquer outro, assim. Porque os outros eram muito mais a base da sequência, da energia, da pegada, né? Agora ele tinha um flavor, assim, que... Que legal. Tinha um molho, como Nossa, fala hoje. que- E aí foi isso, cara. Então daí, voltando ao assunto, depois desse momento que eu comecei a tomar a frente, começamos a ganhar competições e tal, aí minha mãe deu uma melhorada, né? Voltou. Aí meu pai sempre Graças teve a uma Deus. cabeça mais empreendedora, né? Vamos abrir escola pra vocês, pra desenvolver o trabalho e tal, pra minha mãe, pra ela direcionar pelo menos. Aí abriu uma salinha, né? E você já sabe, né? Aí começou Aí a foi. escola a partir daí. E deixa eu perguntar. Legal, cara.
É porque, meu, Um beijão pra Slade aí. beijão cara, pra deve tá assistindo, Slade, pra pro família, Evandro, pra pra Thaís. Thaís, Vandão, né? Famoso Vandão. Saudade demais de vocês. E eu lembro daquele estúdio que ficava próximo da estação. Vila Arens. Foi ali, como é que é o nome? Vila Arens. Vila Arens, não é? É. O primeiro foi ali na Vila Não. Arens? Foi na Vila Arens ali, só que mais pra frente. Era uma Aham. salinha bem pequena, cara. Não era muito maior que aqui, não, na verdade. Caraca. É, porque a gente não tinha muita pretensão também, né, cara? Uhum. Era só começar ali alguma coisa. E